Artigo 1870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Artigo 1871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo. Artigo 1872. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Artigo 1873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público ante as duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Artigo 1874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Artigo 1875. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Seção 4. Do testamento particular. Artigo 1876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Parágrafo 1º. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Parágrafo 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Artigo 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, que com citação dos herdeiros legítimos. Artigo 1878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente de sua veracidade. Artigo 1879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular, de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Artigo 1880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas o compreendam. Capítulo 4. Dos codicilos. Artigo 1881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta e certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Artigo 1882. Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor. Artigo 1883. Pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear
ou substituir testamenteiros. Artigo 1884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados, se havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Artigo 1885. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. Capítulo 5 dos Testamentos Especiais. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1886. São testamentos especiais. Inciso 1. O marítimo. Inciso 2. O aeronáutico. Inciso 3. O militar. Artigo 1887. Não se admite outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. Seção 2 do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico. Artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Artigo 1889. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico, se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que se o faz, o navio estava em porto, onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Seção 3 do Testamento Militar. Artigo 1893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas, em campanha dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas ou três pessoas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Parágrafo 1º. Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, atestamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo 2º. Se o testador estiver em tratamento em um hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 3º. Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date assine por extenso e o apresente aberto ou cerrado na presença de duas testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente, que lhe faça as vezes neste mister. Parágrafo único. O auditor, oficial a quem o testamento se apresente, notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Artigo 1895. Caduca o testamento militar
desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se este testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento.